Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eduardo José de Amorim. Estamos aqui no canal Adoração e tenho uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração nesta hora. A leitura do texto em sua Bíblia, Zacarias capítulo 1, versículos a princípio de 1 a 4, que diz assim a todos nós: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem se atenderam, diz o Senhor. Esse é o texto. O meu convite é para que você reflita comigo naquilo que o Senhor Deus está falando conosco. Zacarias, profeta do Senhor, faz aqui uma chamada ao povo de Deus, ao povo, às pessoas que conheciam a sua palavra, a uma atitude de deixar de lado aquilo que faziam, pelo qual não glorificavam o Senhor nosso Deus. Nessa chamada, percebemos que o Senhor nosso Deus quer que nós avaliemos a nossa vida e, com espírito de arrependimento, deixar de fazer aquilo que temos feito, que estamos fazendo, que não glorifica o Senhor nosso Deus. É o seu caso? Você tem feito alguma coisa, tomado alguma atitude, alguma decisão que não tem sido apreciada, aprovada pelo Senhor nosso Deus? Se for esse o seu caso, se for esse o meu caso, Deus quer que haja um espírito de arrependimento, mas sobretudo também de abandono a essas práticas. O texto diz que no 8º mês do 2º ano de Dario, ele era o rei da Pérsia. Ele estava no ministério, então, de autoridade, de reinado, já no 2º ano do 8º mês do 2º ano. Já estava então com uma expertise, um tempo de trabalho no seu ministério político, ministério administrativo, ministério de reino de um povo. E Deus então fala ao seu coração. Interessante que o Senhor nosso Deus é um Deus que fala. Aonde nós estivermos, seja lá o que estivermos fazendo, trabalhando, estudando, fazendo alguma atividade, o Senhor nosso Deus está atento à nossa vida. Ele nos usa, Ele quer nos usar. Ele nos fala, Ele quer falar conosco. Você e eu precisamos ser sensíveis, ter sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor, para percebermos, para sabermos que Deus fala conosco, sobretudo porque estamos, pela graça de Deus, na caminhada com Ele, na comunhão com Ele. Você tem desfrutado da comunhão com Deus? Então saiba que Deus está atento à sua vida, atento à minha vida, e Deus quer falar conosco. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus que Ele quer usar os seus instrumentos. E quais são os instrumentos do Senhor nosso Deus? São pessoas que andam com Ele,
pessoas que o amam, pessoas que creem em sua palavra, pessoas que estão dispostas a ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz e ser usados e ousados a passar para frente o seu recado. Que assim seja eu e você. Então Deus falou, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Profeta Zacarias no reinado de Dario. Zacarias era filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Então essa foi uma palavra de exortação. Deus, ele manifestou a sua ira ao povo de Israel, aos que lá atrás na história do povo de Israel serviram ao Senhor. Isso relembra certamente a própria saída do povo de Israel do Egito. Então, quando fala os seus pais, são aqueles que no começo, na caminhada com o Senhor Deus, em que Deus se manifestou lá no Egito, aqueles que tiveram o privilégio de ouvirem as orientações do Senhor nosso Deus, as suas exortações. Esses são os pais, foram os pais. Entretanto, percebemos aqui que essa ira do Senhor nosso Deus foi motivada pelo espírito de rebeldia. Quando não se ouve, não se atende a palavra do Senhor nosso Deus, isso é uma atitude de rebelião, de desobediência, de pecado. Aí entra então a ira do Senhor nosso Deus, e é disso que Deus fala ao profeta Zacarias. Deus se irou em extremo contra vossos pais. Imaginemos que atitudes, que profundidade de pecado cometeram os nossos pais, ou aqueles que nos antecederam na fé. E Deus fala sobre isso. Deus se irou em extremo. Como tem sido a sua e a minha vida diante do Senhor nosso Deus? Quando Deus fala, quando Deus orienta, será que nós temos sido atentos, obedientes? Nós temos provocado a ira do Senhor nosso Deus? Nós estamos abertos a atender, a entender o chamado e a direção de Deus? Deus revela então para Zacarias a sua ira, e ira em extremo. Portanto, diz-lhes, então Deus orienta aqui ao profeta Zacarias, assim diz o Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor soberano, Senhor poderoso, o El Shaddai, o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Essa é a palavra de recomendação, de exortação, de admoestação, o mandamento do Senhor que o profeta deveria conceder, deveria dar, deveria ministrar, deveria pregar ao povo do Senhor nosso Deus. E para você e para mim também, a chamada de Deus é que Deus quer que nos tornemos para Ele. O Senhor nosso Deus é um Deus que tem um tremendo amor por nós, por todos nós, por cada um de nós. E Deus contempla a nossa vida, nossas atitudes, e Deus quer que nós façamos uma volta de 180 graus. Se você e eu estamos caminhando numa direção, praticando coisas que não tiramos uma nota boa diante do Senhor Deus, Deus quer que haja uma volta. Devemos nos tornar para Ele, deixando então de lado práticas que não glorificam, e não somente abandonar pecados, não somente abandonar atitudes, mas nos tornarmos para o Senhor.
buscarmos a sua presença, buscarmos a sua palavra, a sua orientação, a sua direção, nos relembrarmos daquilo que Deus tem instruído, tem ensinado. Você, querido, querida, tem estado aberto para o querer de Deus, para a vontade de Deus, para o seu propósito revelado em sua palavra? Tornai-vos para mim, diz o Senhor. Insiste o Senhor, deseja o Senhor, expressa claramente o Senhor. Maravilhosamente verificando, nosso Deus é um Deus que Ele trabalha muito claro, Ele, entre aspas, joga muito claro conosco. Deus fala claramente. Você e eu não podemos dizer que não conhecemos a palavra, que não estamos entendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Deus fala claramente. Nosso Deus é um Deus objetivo na sua fala. O seu discurso é um discurso claro e objetivo. Deus revela claramente a sua vontade para você e para mim, nos dando a liberdade da decisão. Deus nos concede o livre-arbítrio. Você e eu podemos decidir pelo não atender, não obedecer, fazer vistas largas, vistas grossas, ou estarmos abertos, humildes, atentos, dispostos, disponíveis a atender e entender o seu recado, o seu chamado, a sua palavra, a sua vontade. É o seu caso, querido? É isso que Deus quer de você e de mim, especialmente se de fato formos servos do Senhor nosso Deus, se de fato cremos no Senhor nosso Deus, se de fato temos alguma coisa com Deus. É assim que se mede um povo ou uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que caminha com o Senhor nosso Deus, que crê no Senhor nosso Deus. Ao ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, há um atendimento, há um entendimento, há uma disposição de entender, de compreender, de obedecer a sua palavra. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. A ideia, então, de forma clara, é que Deus tem o desejo de estar com o seu povo, com as pessoas que o amam, que nele creem, que o servem. Deus estará conosco, Deus estará com aquele que se volta para Ele e a sua palavra, porque Deus é um Deus de relacionamento. Eu entendo e quero entender que quando Deus fala, eu me tornarei para vós, a ideia aqui, entendo assim, é que Deus, por ser um Deus de relacionamento, um Deus que nos ama, Ele quer manifestar o seu amor, certamente a sua graça, o seu poder, sua misericórdia, suas bênçãos e, sobretudo, abençoar aquele que se torna para Ele, aquele que busca a sua presença. O nosso Deus é um Deus galardoador, um Deus abençoador. Deus chama a nossa atenção porque Ele tem bênçãos, tem mais para nos conceder. Então, voltando-se eu para o Senhor, nos tornando para a sua presença, nos atentando para a sua palavra, o feedback de Deus é a sua presença e, por si só, a presença de Deus, o Shekinah de Deus é a bênção e bênção completa. E ainda Ele tem mais para nos oferecer. Vale a pena nos tornarmos ao Senhor. Em termos práticos, eu vejo que eu devo, e você também, refletir sobre a atitude, sobre o estilo de vida, sobre a nossa prática do dia a dia. Que temos cometido. Quanto tempo você e eu temos gasto com os nossos desejos, com as coisas que nós gostamos?
Se você, por exemplo, é um amante de esportes, um amante de futebol, você vai gastar tempo em acompanhar futebol. Não vejo nenhum problema quanto a essa questão, tá bom? Acompanhar o seu time joga hoje, você vai acompanhar, você vai vibrar, nenhum problema quanto a isso. Mas veja, você investe bastante tempo com coisas que lhe dão prazer. Você também consegue separar tempo, um tempo também no prazer da comunhão, da adoração, da palavra, da vontade de Deus em sua vida? Precisamos então avaliar a nossa vida, nosso jeitão de trabalhar, de estudar, nossos projetos, nossas alegrias, as coisas que fazemos no dia a dia. Então devemos estar avaliando se o que nós fazemos de fato tem sido louvor ao Senhor nosso Deus, ou seja, que a nossa vida tem sido uma vida que louva e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. E nesse sentido, então, o nos tornar para o Senhor é ter o Senhor como prioridade, ou seja, que Deus seja glorificado em tudo que nós fizermos, planejamos em fazer, mesmo em meio a diversões, a alegrias, a prazeres do dia a dia. Ou seja, no mínimo, devemos fazer coisas que não desonram o nome do Senhor. Entendo então que nos tornarmos para o Senhor é fazer coisas, é viver um estilo de vida que não desonram o nome do Senhor, que não vai de contra, que não confronta a palavra de Deus, depreciando a palavra e depreciando o Senhor. Temos que avaliar, e nesse sentido, então, sendo o caso, se for necessário, nos tornarmos para o Senhor, para a sua presença, para a sua palavra, para a sua vontade. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, Ele que fala isto. Não sejais como vossos pais. Então o Senhor Deus faz aqui uma exortação. Olha, não seja como aqueles que os antecederam, que falaram, mas não fizeram, que eu falei para fazerem, mas não fizeram como eu quis que fizesse. Assim diz o Senhor: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Olha aqui a insistência do Senhor Deus. Deus falando ao profeta Zacarias aquilo que ele deveria falar ao povo. Essa é a mesma palavra nos dias de hoje também. Assim diz o Senhor Deus para a igreja, para o povo de Deus, para aquele que quer servir ao Senhor, para aquele que serve ao Senhor: convertei-vos. Então mude de direção, mude de atitude, mude de estilo de vida, não amanhã. Se hoje for domingo na sua agenda, então vou mudar amanhã, segunda-feira. Não, é agora. Convertei-vos agora, independente do dia, independente da circunstância, do tempo. Convertei-vos agora. Mude agora a sua postura. Se estiver fora do padrão do Senhor, da vontade do Senhor, da sua palavra. Deus fala comigo aqui, com o Eduardo, que Eduardo, converta-se agora dos vossos maus caminhos. Maus caminhos são caminhos que porventura não consigo louvar o Senhor nas atitudes, na minha fala, no meu procedimento, nas minhas atitudes. Então, maus caminhos é aqueles que não são caminhos bons no olhar, na apreciação do Senhor. Convertei-vos agora dos seus maus caminhos. Você tem andado em maus caminhos? Você tem feito atitudes, decisões que não têm sido aprovadas pelo Senhor Deus em sua vida? Convertei-vos
dos seus maus caminhos. Talvez algum pensamento: mas eu fiz isto já faz muito tempo e agora está difícil de mudar. Se eu mudar, o que vão falar? Se eu mudar, eu vou ter mais prejuízos. Convertei-vos dos seus maus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Não interessa consequências. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Se você estiver fora do plano, do projeto, da vontade de Deus, eu tenho que deixar de fazer coisas que não estejam glorificando ao Senhor Deus, independente dos prejuízos, das consequências. É o Senhor Deus quem quer, quem fala, quem manda que seja essa atitude. É mandamento, é convite, mandamento do Senhor nosso Deus. É a expressão da vontade de Deus claramente. É para você e para mim também. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Então, da caminhada, das atitudes, das decisões. E o texto fala aqui que essa palavra foi falada lá atrás na história. Deus falando para Zacarias que essa foi a palavra, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Coisa horrível Deus falar e não haver atendimento. Não sejamos assim, não sejamos rebeldes, não sejamos teimosos como aqueles que deram maus exemplos. Então, se ninguém tem obedecido ao Senhor e a sua palavra, que eu e você sejamos humildes, sobretudo obedientes ao Senhor e a sua palavra. Possamos ver as pessoas que caminham, que caminharam e caminham, talvez até mais tempo que nós, ou mais conhecimento, ou mais atividades, mas se porventura não forem bons exemplos diante do Senhor Deus e das pessoas, não sigamos seus exemplos. Que nós avaliemos então atitudes daqueles que servem ao Senhor. Se percebermos que não são atitudes plausíveis, saudáveis, santas aos olhos do Senhor nosso Deus, que nós não tomemos a mesma atitude. Deus quer um povo de excelência, que o sirva com alegria, com sinceridade, sem espírito de hipocrisia, sem aquele espírito de fazer de conta que faz o que fala, que faz o que ensina, mas na realidade não pratica. Deus quer um povo em que haja pureza de coração e que Deus, o Senhor nosso Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele possa fazer eu e você, essas pessoas puras aos seus olhos, pessoas sem espírito de malícia, de maldade, de hipocrisia, de fazer, falar, mas não buscar vivenciar aquilo que Deus tem falado. Ainda que não haja perfeição na sua vida e na minha vida, porque Deus conhece os nossos corações, Deus sonda o nosso coração, nossa mente, nosso espírito. Então que eu e você, mesmo imperfeitos que somos, que nós busquemos autenticidade de vida, que nós busquemos ser melhores no olhar do Senhor, melhores diante das pessoas, nas atitudes. Ainda que você e eu temos cometido os erros hoje, ou até hoje, e vamos cometer erros amanhã, mas que haja predisposição de sermos melhores, de fazermos melhores,
de crescermos na graça do Senhor, na vontade do Senhor, na palavra do Senhor, e repreender em nós, e permitir que Deus repreenda em nós e de nós todo espírito de erro, de maldade, de malícia, para sermos melhores diante do Senhor. Então, que nós nos tornemos ao Senhor, a sua vontade, a sua palavra, que haja uma conversão de atitudes, de caminhada, de valores, de pensamentos, não só então deixar atividades, deixar decisões, deixar atitudes, mas sobretudo nos voltarmos ao Senhor, à comunhão com o Senhor, ao relacionamento com o Senhor, para louvor de sua glória, para atendimento, para obediência à sua palavra, para coerência com aquilo que cremos, com aquilo que falamos, com aquilo que ensinamos, para aquilo que Deus quer que nós façamos. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida também. Que Deus continue abençoando você e eu. E se você não tem sido alguém que tem andado com Deus, que você se converta, que você abandone atitudes, que você busque o Senhor, que você se converta ao Senhor, que você passe a servir ao Senhor. E se você já é um servo de Deus, já pertence à igreja de Deus, ou mesmo que você não seja da igreja de Deus, mas você tem valores, que você entende que Deus tem falado ao seu coração, independente de sua religiosidade, de sua espiritualidade. Atenda. Deus tem falado com você no seu nível de conhecimento. Deus tem falado com você na sua religiosidade e mesmo na sua incredulidade. Deus tem falado ao seu coração. Atenda. Receba esta palavra. Deus quer abençoar a sua vida. Não que você não seja uma pessoa abençoada, mas Deus tem mais. Deus tem bênçãos para você. Deus quer continuar abençoando você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.